Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é o Dr. Felipe Amatuzzi para mais um vídeo aqui do nosso canal, que a gente fala sobre saúde do ponto de vista de um osteopata. Novamente, uma pergunta que eu recebo bastante, que é assim, doutor, alongamento ajuda no meu problema? Muito bem. Antes de começar com o vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho das notificações, compartilhe com os amigos nos seus grupos de WhatsApp, com a família, porque nem sempre essas informações chegam de forma tão clara às pessoas. E ó, eu já vou te dizer que nem sempre alongar vai te ajudar, tá? Apesar de ser quase instintivo e algumas dores, por exemplo, dores cervicais, às vezes problemas no braço, na própria perna, a gente querer alongar, se esticar, nem sempre isso vai te ajudar e vou te explicar por quê. O alongamento, ele tem uma característica, assim, algumas características, mas ele tem uma meta específica dentro dos tratamentos em fisioterapia, que é basicamente ganhar amplitude de um movimento. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa tenha ficado com gesso, assim, no cotovelo, fica com gesso aqui no braço, no antebraço, tá? Ela fica muito tempo com o braço nessa posição. O que vai acontecer com ela? Assim que tirar o gesso, ela não vai conseguir esticar nem dobrar o braço todo. Então, uma das coisas que se faz para ganhar amplitude de movimento é colocar calor e movimentando, e movimentando, e movimentando. A depender, a falta de movimento também pode ocorrer porque o músculo ele ficou encurtado. E esse termo técnico a gente fala que houve um encurtamento adaptativo do músculo, ou seja, ele ficou tanto tempo naquela posição que as fibras musculares ficaram encurtadas. Então, o que precisa ser feito ao longo do tempo? Ir alongando para que essas fibras possam permitir nova movimentação, para que elas possam ficar em nova posição, mais alongadas, tá? Agora, uma pessoa que tem uma dor, ela não significa dizer que o músculo ele está encurtado, mas o músculo ele pode estar tensionado. Então, pensando assim como fibras musculares, eu estou explicando igual eu explico para os meus alunos, gente, ó, pensando assim nas fibras musculares, tá? Quando contrai as fibras, ele faz isso, quando volta ao normal, ele faz isso, e quando alonga as fibras, afastam assim, tá? Então, quando você tem o músculo encurtado, ele vai estar nessa posição e aos poucos você precisa ir ganhando para que ele fique numa posição normal de novo. Então esse é o primeiro ponto. Agora, quando o músculo ele está tensionado, em vez de ele estar assim, ele pode estar assim, muito duro, muito rígido. E se você alongar o músculo nessa posição, esse músculo pode aumentar essa rigidez. Por quê? Porque alguma coisa está mandando ele prender. Aí de repente você quer esticar, forçar, ele pode ser com que pode fazer com que você force ainda mais ele para prender. E isso acontece porque muitas das vezes o problema não está aqui no músculo, e sim nos nervos que inervam os músculos. Esses nervos estão mandando ficar rígido dessa maneira. Então, o que pode acontecer é simplesmente essa dor está acontecendo porque sua musculatura está muito rígida, está muito tensionada por conta dessa ação desses nervos. E essa ação desses nervos vai fazer com que ele fique mais duro. Aí você vai alongar e aí sabe o que vai acontecer? Vai aumentar a ação dos nervos sobre esses músculos. Pode ser que a sua dor até piore. Então, é, é sempre muito complexo quando chega no consultório. Os pacientes, às vezes, eles têm certas certezas na vida, que uma delas é que alongamento vai melhorar, e ele está fazendo os alongamentos, às vezes, de forma preventiva. E o que, às vezes, acontece que está até prejudicando, né, o caso. Então, assim, ao invés de fazer alongamentos, eu busco ensinar para os pacientes fazerem movimentos. Então, vamos dar um exemplo. Para o pescoço, por exemplo. Em vez de eu pegar e ficar fazendo isso aqui, alongando meu pescoço, eu vou movimentar meu pescoço para um lado, ó, para o outro. Eu vou jogar ele para trás. Eu vou jogar ele para baixo. Eu vou rodar para um lado. Eu vou rodar para o outro.
e assim eu vou manter essa amplitude por meio de uma movimentação, e não de ficar esticando lá o músculo, tá? Então, nem sempre isso ajuda. Por isso que os fisioterapeutas, normalmente, eles fazem alongamentos, por quê? Porque o fisioterapeuta, ele tem condição de, com o alongamento dele, feito por ele, com as técnicas, conseguir alongar o músculo de uma maneira que desarme os nervos. E aí é que está o segredo. Por isso que normalmente os alongamentos feitos pelos fisioterapeutas, né, pelos osteopatas, que são fisioterapeutas aqui no Brasil, eles são mais bem feitos, os pacientes se sentem melhor, porque existe uma técnica embutida por trás para fazer com que esses nervos que estão mais rígidos, eles desarmem. E aí a sensação, aquela sensação assim, muito boa de que você está relaxando, de que de fato a coisa está soltando e você começa a ter os movimentos recuperados novamente, tá? Então, ó, nem sempre fique alongando a torta direita, pergunte para o seu fisioterapeuta, para o seu osteopata, como que pode ser o trabalho que você pode fazer em casa, tá? Lembrando, sem forçar demais a estrutura, mas sem ficar com aqueles medos bobos. Às vezes a gente fica muito preocupado em estar sempre numa postura adequada para se movimentar e para baixar, e tá lá forçando o alongamento, que nem sempre ele vai ser necessário para você. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ó, clica no botãozinho, deixa o seu like, aciona os sininhos da notificação depois de você se inscrever e encaminha para os seus amigos, para o pessoal lá do seu grupo do WhatsApp, da família, que pode se beneficiar com essa informação. Muito obrigado para quem acompanha assim no canal. Espero você no nosso próximo vídeo.